Conversa de Condomínio, um oferecimento. Constru Alfa, Engenharia e Construção, especializada em pontos comerciais e corporativos. Excelenza, soluções em segurança. Growth Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadu Quadrati e estamos começando aqui no Canal 25 mais um Conversa de Condomínio. E para conversar com a gente hoje, eu convidei o João Ruman. E qual vai ser o nosso assunto hoje? Administração de condomínios. E você que está assistindo, como é que está o teu condomínio? Você acha que está bem administrado? Você está seguro com tudo que a sua administradora vem fazendo? Você pensa em trocar de administradora? Como você tem que planejar essa troca de administradora? Como você vai escolher uma administradora ideal para o seu condomínio? Tudo isso a gente vai abordar agora com o João Ruman. Eu vou ler o currículo do João aqui. Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite, Cadu. É um prazer estar aqui. Estou aqui com a Karina, que é a nossa gerente comercial aqui da região. Fico muito feliz, grato pela lembrança e é um prazer imenso estar aqui. Vamos ajudar o pessoal a tomar as decisões futuras. Obrigado também pela presença, viu, Karina? Eu que agradeço. Bem, gente, o João é engenheiro elétrico, administrador especialista em gestão, iniciou a sua trajetória na década de 90 no interior de São Paulo e fundou a Group Solution, empresa que hoje é líder em Indaiatuba, com forte presença aqui em Jundiaí também. Presença inclusive regional. A empresa conta com uma equipe altamente qualificada em departamentos como contábil, fiscal, pessoal, financeiro, tudo para facilitar a vida do corpo diretivo do condomínio. No próximo bloco, o João vai nos explicar qual é a estrutura essencial que pode dar apoio ao síndico. Como o síndico deve proceder para escolher uma administradora de qualidade? Quais os serviços uma administradora de qualidade deve prestar para o seu condomínio? E você, condômino e morador, como deve ser a sua relação com a sua administradora de condomínio? É no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta rapidinho para uma conversa de condomínio. Fundada em 1997, a Excelenza Soluções em Segurança iniciou sua jornada com um único propósito: trazer segurança patrimonial e qualidade de vida para seus clientes. Resultado da união da tecnologia de ponta e profissionais altamente capacitados, estamos em constante crescimento, sempre fornecendo as melhores soluções em segurança para empresas, condomínios e residências. A Excelenza conta ainda com sistemas de controle de acesso remoto. Com a portaria virtual, todo controle é realizado por uma central de monitoramento externa, conectada 24 horas, onde nossos operadores identificam os moradores e visitantes através das câmeras e realizam o atendimento como se estivessem presentes no local. Seja para locação ou comercialização, disponibilizamos sistemas de alarme monitorado, sistemas de CFTV, proteção perimetral e portaria virtual. Atuante em mais de 25 cidades, a empresa conta com mais de 3.000 clientes atendidos. Excelenza Soluções em Segurança. Alta tecnologia na proteção do seu patrimônio e da sua vida.
Estamos de volta para uma conversa de condomínio e o nosso convidado hoje, aliás, são nossos convidados, o João Ruman e a Karina, do Grupo Solution na administração de condomínios. João, me conta um pouquinho da tua carreira. Você começou em São Paulo, é isso? Com uma administração de condomínio, depois veio para o interior. Como é que foi essa história e como é que essa experiência moldou a tua identidade para fundar o Grupo Solution, que hoje é uma empresa líder de mercado? Comecei cedo, comecei com 15 anos trabalhando numa administradora na região de São Paulo, uma administradora local, porém grande, tinha cerca de 150 clientes na época, isso há 30 anos atrás, e fiquei durante 7 anos nessa empresa. Aí eu me formei em engenharia elétrica pelo Mackenzie, aí fui trabalhar num grupo chamado Grupo Alstom, bastante conhecido na região de São Paulo, fazia grandes obras, metrôs e tudo mais, e eu trabalhava numa área de energia, na parte elétrica, efetivamente. Trabalhei em paradas de manutenção, virei Project Manager, que é uma função de gerente de projetos, e fui responsável por paradas de manutenção de grupos grandes, tipo Grupo Sebraceda, Alquímica, fiz nitroquímica, fiz grandes obras parando essas plantas por 60, 90, 120 dias na área de manutenção. E aí isso me qualificou na parte de gestão de pessoas, contratos e manutenção. Fiz MBA na Getúlio Vargas, na parte de gestão empresarial, e resolvi sair da empresa. Até bem cômico, sair da empresa no dia, decidi sair da empresa Brasil e Inglaterra, quando eu assisti sozinho num hotel em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Olha. Sou um cara apegado à família, falei, ser trecheiro não é minha vida. Aí resolvi, pela experiência da administração que eu tinha, abrir a Solution com sede na região de Indaiatuba. Isso aconteceu em 2003, fevereiro de 2003. Pedi a conta de tudo, nos juntando com meus irmãos, eles me aportaram recursos durante 1 ano para que eu consolidasse a empresa. E no primeiro ano já começamos a ter bons frutos, solidificou, e no 7º ano já era líder de mercado na região da cidade. E aí começamos a expandir para todas as demais cidades, né, da região, que é Montemor, Elias Fausto, Campinas, Jundiaí, fomos até Várzea Paulista, Valinhos, Vinhedo. Hoje a Solution está espalhada no interior, atuando em vários condomínios, chegando aí perto de 200 condomínios atualmente. Muito interessante. João, me fala uma coisa. Quando o condomínio decide trocar a administradora, qual é o pilar estrutural que ele deve observar quando ele toma essa decisão? Primeiro, essa decisão tem que ser madura, né? A gente sempre fala isso. Trocar por amizade, por conhecimento é algo ruim, tá? E infelizmente é comum no nosso mercado. Mas os pilares que a gente está são valores, efetivamente, que é... As empresas hoje não têm... Elas vendem algo em papel que não é o que elas têm na sua estrutura. Então, primeiro ponto, estrutura. Cheque as estruturas das suas empresas que vocês estão buscando. Quando eu digo estrutura, não é só organograma e prédio e essa situação. É a estrutura local e a capacidade técnica do corpo que lá está. Então, hoje a Solution, vou dar para mim, engenheiro, MBA, terminei agora a gestão estratégica pelo grupo G4, vim de São Paulo semana passada. Nós temos 3 diretores, que são todos eles formados, administração, uma é contadora especializada, uma também é na área de gestão de pessoas e administração. Então, você começa a ver que há um nível de capacidade técnica que você deve observar nesse grupo. Não é só ter pessoas que desempenham tarefas burocráticas. Então, essa é a principal situação. Estrutura e qualificação técnica. E, por outro lado, responsabilidade. Ninguém é perfeito, nós erramos, vocês vão errar. A diferença é a administradora que está com você. Quando isso acontece, o que faz? Ela vem na frente, supre o ônus, resolve o problema e te entrega pronta a solução. Inclusive, valida isso em assembleia, botando na cara para responder isso tudo. É raro acontecer. A Solution é muito forte nisso e faz isso cotidianamente. A gente também erra, não somos perfeitos, buscamos perfeições, mas trabalhamos com gente. E gente e processos dão problema de vez em quando. Então, essa é a melhor ótica nesse sentido. Muito interessante. Então, é importante uma administradora, João, que invista não só no CEO se qualificando, mas também qualificando toda a equipe, não é isso? Exato. Tanto que esse curso que eu fiz G4, a Amanda,
que está aqui com a gente escondida ali, que é a diretora comercial, fez também a parte de gestão de marketing. As nossas outras 2 diretoras fizeram gestão estratégica e pessoas também, e é um curso, inclusive nós estamos continuando esse processo por mais um ano, desse grupo que a gente contratou, para fazer todo um planejamento estratégico e capacitação do nosso grupo internamente. Então hoje o mundo mudou muito, né? E não é só cuidar de pessoas, né? As empresas são pessoas. As empresas não são só empresas e processos, elas são pessoas que desempenham esse caminho. E hoje tem uma lacuna chegando muito forte, né? Vão ser um novo entrante muito forte, que são as IAs que estão entrando. O nosso mundo não se preparou para isso. A nossa geração sofre com isso. E se a gente não juntar essas 2 coisas, o nosso segmento vai desaparecer. Então a gente já sabe disso. Quem não sabe já está atrasado, já perdeu tempo, não vai evoluir, tem uma tendência muito grande de sumir no mercado ou virar aquelas empresinhas de bairro que existem em todos os lugares. A Solution hoje já tem uma plataforma gigante nessa questão de inteligência artificial e está disponibilizando recurso e treinamento para os times inteiros para se tornar uma grande processadora de dados através de inteligência artificial. Pois é, você deu um gancho aqui agora que falou justamente de estrutura e de empresinhas de bairro. Normalmente, quando se vai escolher uma administradora, muitos condôminos só olham aqui, a coluna da direita, e esquece de ver a coluna da esquerda. O que eu quero dizer? Gente, muitas vezes se vai pelo preço e acaba se escolhendo a administradora mais barata. Mas tem muita gente que acaba montando uma administradora de condomínio porque perdeu o emprego, porque está começando e oferece um serviço um tanto quanto mambembe. Não tem essa estrutura que vocês têm para oferecer realmente com responsabilidade profissional. Então, como você vê essa situação para o condomínio de custo versus investimento? Os honorários da administradora nunca vão ser de empresas estruturadas, com corpo técnico, capacidade, não vai se comparar a empresas menores. Acho lícito, acho que todo mundo tem que começar um dia, acho que todos os processos, assim que nós começamos sem nenhum cliente, chegamos ao tamanho que chegamos, acredito que todos foram assim, mas o mercado está muito mudado. Então, se você escolher por amizade, escolher por relacionamento, a Karina vive esse mundo, né? Ela tá aí, ela sabe como é que funciona, faz parte do network estar envolvido nisso, mas se você se basear só na relação de conhecimento, amizade, a tendência é você entrar num navio furado. E o duro de tudo isso é que os resultados eles não acontecem de imediato, os problemas se acumulam, porque eles demoram para aparecer. Ausência de responsabilidade fiscal, ausência de comportamento de despesas, ausência de acompanhamento e aderência de previsto com o realizado, ausência de controle das manutenções preventivas e das obrigações legais. Isso tudo, muitas vezes, uma empresa menor não enxerga. E aí você vai ver isso depois de 1 ano, 2 anos, e a hora que você vê a conta já ficou. E é muito comum a gente fazer assembleias quando a gente entra em clientes, de alguns clientes nos pedir, João, dá uma olhada nesse negócio aqui, e a gente vai olhar, tem 30, 40 mil reais de problemas acumulados que não foram vistos, nem se sabia que aquilo existia. Então, que é a maior ignorância do que a gente fala no sentido de ignorância, no sentido de, sabe, ter a dúvida para não se tenha o conhecimento de que não se fez. Sabe, aquela ignorância que a pessoa, ela nem sabia que não sabia. E esse é o maior problema que a gente encontra nesses clientes. Quando a gente faz isso, recentemente num cliente nosso, a gente olhou, aprovei ontem as contas, eles gastaram 30 mil reais para regularizar 1 ano e meio. Numa empresa que pagavam menos do que pagam atualmente para nós. E a diferença não é gigante. Tá? A diferença não é gigante, é pouco dinheiro, ainda mais quando você deduz isso pela taxa condominial e pela quantidade de unidades, você vê que às vezes a diferença é de R$3 por pessoa, R$4 por pessoa, assumindo um risco e um passivo que lá na frente é imenso. Muito bom. Gente, a conversa tá boa, mas a gente vai precisar parar para um pequeno intervalo. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta, João, para você já ir pensando. Como uma administradora consegue auxiliar o síndico nas funções que ele tem? Pessoal, segundo a ABIC, um síndico tem mais de 120 responsabilidades. Vocês sabiam disso? Pois é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, na nossa conversa de condomínio. É rapidinho, a gente volta já.
É um prazer apresentar a vocês a Grupo Solutions, uma empresa com mais de 23 anos de história, especializada no ramo de administração condominial. Aqui, cada cliente é especial. Com um olhar personalizado, construímos uma gestão eficiente e próxima. Nossa matriz possui sede própria e fica localizada em Indaiatuba, com 500 metros quadrados de área construída. Contamos ainda com filiais em Campinas e Jundiaí. Temos orgulho de dizer que somos uma administradora certificada, como CRA e ISO 9001. Investimos em tecnologia para descomplicar e economizar. Os boletos são enviados por e-mail e ficam disponíveis via aplicativo. Os moradores têm acesso direto a balancetes, atas, comunicados, convenção e regimento interno. Tudo na palma da mão, com transparência total. Nosso foco é proporcionar segurança, clareza e tranquilidade para quem administra e para quem vive o condomínio no dia a dia. E é com esse compromisso que seguimos evoluindo, oferecendo parceria, estrutura e excelência. Grupo Solutions, soluções inteligentes em condomínios. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Estamos de volta para o nosso Conversa de Condomínio. Nosso convidado hoje é o João Ruman, que está acompanhado aqui da Karina, que é a diretora comercial aqui para o setor de Jundiaí e região do Grupo Solution. João, no último bloco a gente deixou uma pergunta para você. Então eu vou repetir aqui como uma administradora pode absorver toda a burocracia e toda a responsabilidade das mais de 100 obrigações que um síndico tem e deixar ele livre, mais leve, para fazer justamente a gestão estratégica do condomínio. A Solution, vou dizer pela Solution, como é que a gente construiu isso? Hoje a Solution, ela criou a questão dos departamentos que são as suas responsabilidades. Então, condomínios os síndicos têm uma responsabilidade imensa e muitas vezes não estão prontos para isso. A Solution absorve essa grande carga administrativa, seja a parte através do departamento fiscal, contábil, departamento pessoal. A Solution é uma das poucas empresas que internamente, dentro do seu quadro societário, tem uma contadora de base, nascendo como sócia, que é a responsável por toda a gestão contábil, fiscal e do departamento pessoal. Temos a gestão das manutenções, que cuidam da programação de todas as manutenções preventivas e de acordo com a legislação que devem ser realizadas, seguros, análise de apólice e outras coisas nesse sentido. Temos as gerências que apoiam e consultam ao tempo inteiro o cliente, assessoram efetivamente, andam lado a lado. E aí que é o importante, a relação da confiança começa a gerar aí. O departamento, a diretoria de gerência é quem faz esse approach e cuida para que o síndico não tome decisões isoladas e não se sinta sozinho. Essa relação é muito bacana e ajuda bastante nesse processo. E junto com tudo isso tem uma demanda que é o nosso cliente, vem junto com o nosso cliente, né, e ele compõe o cliente, que são os condôminos. E eles são normalmente aqueles que mais dão trabalho dentro de um processo, porque as rotinas já estão organizadas. Para nós é muito tranquilo seguir isso. A gente assessora e deixa o síndico no estratégico e na parte de cuidar um pouco da operação local, porque ele é quem está presente. Agora, os condôminos têm demandas variadas, dúvidas diversas. E aí tem um departamento de atendimento que tenta abastecer toda essa informação, nutrir de toda a transparência possível e imaginável para que as dúvidas e as dúvidas sumam e os condôminos se tornem o mais autônomo possível. Busquem informação através dos aplicativos, através das informações que são disponibilizadas, sem a necessidade de consultar síndico e até entrar nos canais de atendimentos pessoais. Olha só que interessante, João. O pessoal sabia que você ia dar essa entrevista aqui, porque eu acabei contando aí na minha rede social. Tá bem. E tem um cliente que mandou uma pergunta aqui para você. Eu vou ler a pergunta aqui de um cliente seu.
Vocês implementaram um modelo de liderança compartilhada com diretoras para a área comercial, atendimento e processos. Exato. Como essa descentralização reflete na agilidade para o cliente? Primeira situação, não há uma concentração. Muito embora ele tenha um gerente de conta, ele tem acesso a todas as diretorias e todos os canais internamente. Isso descentraliza a informação, ele não fica dependente de uma única pessoa, que é o que muito se vê aí fora. Imagine se o João fosse a única pessoa de canal de atendimento aos meus clientes, cuidando de 180 clientes, 170 hoje que nós temos lá. Hoje vocês atendem 180 condomínios? Exato. Você imagina, é impossível. Eu vou estar em reunião, por exemplo, estou agora aqui. Né? O mundo está girando. Tem 50 pessoas cuidando disso, mas o nosso cliente tem acesso, muitos desses, a coordenadores, líderes de financeiro, aos próprios diretores. Isso descentraliza. E ele sabendo onde ele tem que ir, facilita bastante. E o trabalho do gerente é esse. Eu estou para te atender, mas ele também não faz esse funil. Ele traz ao cliente quem são as pessoas, ele apresenta as pessoas. A gente faz uma reunião de transição, quando os clientes chegam para nós, onde o cliente é apresentado a todas as nossas lideranças. E ele acaba tendo contato direto de todas essas pessoas. Ele pode usar ou não. Se ele for uma pessoa que prefere a concentração, ele vai ficar com o gerente. O cliente vai dar toda a assessoria possível. Mas, às vezes, numa situação urgente, ele tem o contato, ele já liga direto, ele vai atrás do canal direto e resolve sozinho. E a gente percebe que isso é um aculturamento. No começo é concentrado, à medida que o cliente vai entrando, ele vai se adaptando e prefere ir nos canais direto e resolve todas as questões dele. Dá dinamismo, segurança e certeza que sempre vai ter alguém do outro lado para atender. Muito interessante. Pessoal, é mais ou menos como você comprar uma roupa prêt-à-porter, que é o que vende lá na C&A, por exemplo, que tem PMG, e você ir no alfaiate, que vai tirar a sua medida e vai fazer a roupa de acordo com o seu tamanho. Não é isso, Karina? Como você vê esta mentalidade da empresa, sendo você aqui a head avançada no atendimento de Jundiaí? Como você enxerga esta situação de ter métodos e procedimentos definidos, mas combinados também com o atendimento personalizado, sem perder, como disse o João, o DNA da cidade? O que eu tenho observado muito, Cadu, é que assim, na cidade de Jundiaí, nós temos assim muitas coisas engessadas. E quando eu fui conhecer a Solution para fazer parte desse processo de trazer uma evolução para a cidade de Jundiaí, eu vejo que a Solution tem muito essa questão de trabalhar o lado humano dos funcionários e trazer isso também para atender as necessidades e as dores dos seus clientes no mercado tradicional. Como eles são já sucesso lá em Indaiatuba, nós atendemos e estendemos esse sucesso para Jundiaí e para Campinas. Então aqui nós já estamos trabalhando há 8 anos e Campinas também há 3 anos. De forma que nós viemos para fazer a diferença na nossa cidade. Sair mais do mesmo e fazer aquilo que precisa ser feito, que é atender as necessidades do momento, porque hoje nós temos essa deficiência no mercado. Pessoal, você já teve aquela insegurança de trocar de administradora, sabendo que, nossa, eu vou ter que passar toda a documentação, será que isso vai dar certo? Ou você já precisou de um documento e a administradora te respondeu assim, ah, mas a administradora anterior não me passou. Isso é um ponto crítico quando a gente vai fazer uma transição de administração. Como uma administradora, João, na sua visão, deve administrar mesmo, para usar a palavra, essa transição documental, quando o síndico vai trocar de empresa? Como vocês trabalham e como você entende que deve ser o ideal para dar essa segurança para o condomínio, para que não se percam informações ao longo do caminho? São 2 momentos. Um momento é a transição entre ADMs, e aí é uma questão de mercado, a gente tem uma ótima relação com o mercado, até porque ganhar e perder faz parte do mercado. Então você tem que ser bacana quando perde e muito bacana quando ganha. Então a ideia é o seguinte: processos cuidam diretamente com as administradoras, trazer toda uma informação que a gente precisa para a implantação. Isso flui normalmente, muito simples, porque era boa por as boas relações, e na sequência uma transição com o cliente, uma reunião de transição com o cliente para pegar pontos críticos e específicos desse cliente e abastecer toda a equipe.
Isso acontece muito simples, o síndico pouco se envolve e é muito simples para fazer essa situação. A SUS dá todo esse suporte quando ela faz e não envolve o síndico praticamente em nada. Que legal. Tinha muito mais coisa para falar, pessoal. A conversa tá uma delícia, mas o nosso tempo aqui é curto. Com certeza, João, eu vou te convidar novamente para que a gente continue essa conversa de condomínio e possa falar também da questão social da empresa, não é? Que tem muita coisa interessante, pessoal. Mas hoje a gente fica por aqui. E eu aguardo vocês na próxima semana para uma conversa de condomínio. Um forte abraço.